Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo, nesse dia 20 de janeiro, sexta-feira, início de fim de semana, a Igreja celebra a memória do glorioso Mártir São Sebastião. Me alegro em te encontrar. Quero hoje partilhar contigo um pouquinho da história desse grande santo, um dos santos mais populares do Brasil, que goza entre nós de um grande número de devotos e é especial protetor daqueles que vivem nos campos, nas fazendas, que trabalham lavrando a terra, cultivando, plantando, produzindo. É também o padroeiro dos militares. Rezemos a São Sebastião, pedindo a ele a sua intercessão em nosso favor. Partilho contigo um pouquinho da história deste santo. São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. Percebemos que o que ocorreu foi exatamente o contrário. Nós já ouvimos o famoso dito: sangue de mártires, semente de novos cristãos. O desejo de desestimular a fé cristã acabou contribuindo para que os santos mártires se tornassem grandes heróis da fé cristã e assim muitos fossem motivados a viver a fé cristã e dar também a sua vida em testemunho da mesma fé para entrar em plena comunhão com o Senhor. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. No exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano Maximiliano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a 2 exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levavam ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam, de acordo com atos apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão.
Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos. Os cristãos que estavam enfraquecidos diante das torturas. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiliano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem o exército, e este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado então por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer essa renúncia. Por isso, Maximiliano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para matarem-no a flechadas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até a morte. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo. Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene, que cuidava de seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiliano, que não atendeu ao seu pedido. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Dessa vez, o imperador mandou que o açoitassem até a morte e depois fosse jogado numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas, junto dos apóstolos Pedro e Paulo. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra sua basílica. Construíram então nas catacumbas um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo todo. São Sebastião, rogai por nós. Deixo o meu afetuoso abraço e a certeza das minhas preces nesse dia a todos os devotos de São Sebastião, especialmente aqueles que fazem parte dessa querida paróquia de Santa Rita de Cássia, onde São Sebastião é o copadroeiro. Rezemos juntos com toda a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai e intercedei por nós. A você, querido ouvinte, minha bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Recordo que nesse fim de semana, no dia 22, temos aqui uma programação toda especial para acolher você, devoto de Santa Rita, e será grande alegria poder te encontrar. Nós temos missa na nossa paróquia às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 15 horas e às 19h30 nesse dia 22. Venha celebrar conosco. Até a próxima segunda, com a graça de Deus.